E falando da economia, o governo federal registrou um déficit de 31,7 bilhões de reais no mês de fevereiro. André Anelli volta agora com as informações. Resultado negativo, né, Anelli? Mas eu acho que está abaixo do que era esperado. Conta aí. Exatamente, Evandro. É de fato um resultado negativo, mas se comparado aos últimos 3 anos, ou seja, o mesmo período, fevereiro dos últimos 3 anos, trata-se do melhor resultado das contas públicas do governo federal. 31 bilhões e 700 milhões de déficit, ou seja, nesse mês de fevereiro, no mês passado, então, as despesas foram maiores do que as receitas, principalmente com a arrecadação. E o que puxou esse resultado para baixo, ainda assim mantendo o Brasil no resultado negativo, foi justamente a Previdência Social, com um rombo de aproximadamente 22 bilhões e 900 milhões de reais. E aí, Evandro, você que está assistindo aqui ao 3 em 1, essas informações têm muito a ver com aquela minha primeira participação aqui no programa, porque a gente destacou que o secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, ele acabou destacando então que no mês de maio é que o governo federal então vai saber o tamanho do bloqueio nas contas públicas. E até como o Alan Gani estava explicando, é por conta então desse déficit, ou seja, desse descontrole das contas públicas por parte do governo federal, é que precisa haver o bloqueio e não o contingenciamento, porque a arrecadação está dentro do esperado aqui pelo país. Portanto, uma notícia puxando a outra, uma notícia negativa, mas do ponto de vista histórico, acaba sendo então positiva, uma vez que se trata do melhor resultado, ou o menos pior, dos últimos 3 anos do mês de fevereiro, dos últimos 3 anos. Evandro. Valeu, Anelli, obrigado. Gustavo Segré, olhamos pelo copo meio cheio ou meio vazio? Não, quando a gente tem que comemorar que foi menos pior do que a gente esperava, a gente tá ruim. Perdemos o jogo, mas poderíamos ter levado de 4-1 e perdemos de 1-0. Perdeu! Não interessa quanto. Referência cruel. Foi casual. Não foi. Não foi. Mas era... Vocês estão escutando. Vamos lá. Era melhor perder por 4-1 que perder por 7-1. Então, é a mesma coisa. Perdeu. Quando a gente avalia déficit... Eu lembro muito bem, tinha um diretor de uma empresa que a gente administrava, que ele falava das bolinhas. Eram bolinhas de todas as cores, mas tinha uma bolinha que era a bolinha do prejuízo. Essa bolinha não podia cair no chão. Quando caía a bolinha do prejuízo, tinha que parar tudo. E uma vez ele fez um cálculo muito interessante, dizendo quanto que nós perdemos nesse mês? Tanto. Quantos dias tem um mês? Quantas horas tem por dia? Estamos aqui há 2 horas, já perdemos tanta coisa. O que vocês estão fazendo para evitar esse prejuízo? Essa deveria ser a postura do governo nacional. Se estamos perdendo dinheiro, vamos cortar despesas. Mas não corta. Viajam para um monte de lugares com um monte de dinheiro pagando. Nós pagamos. Temos um monte de despesas que poderiam ser evitadas. E aí a gente fala, não, mas o déficit poderia ter sido pior. Déficit é ruim. A única coisa que não é ruim é quando tem superávit. Esse é o objetivo do governo. Começou com 84 bilhões em janeiro. Já esse, em função do resultado que está agora, déficit, estamos com 53 bilhões de resultado positivo. Vamos ver quanto dura. Ô Piperno, você acha que não daria para comemorar exatamente porque o resultado, embora não seja pior do que poderia ser, não é bom? Olha, déficit é sempre ruim, mas veja, há uma série de observações a serem feitas. Primeiro, o resultado nesse primeiro bimestre, ele é, por enquanto, superavitário e bem melhor que o do ano passado. Então, se a gente comparar períodos semelhantes, nesse ano há uma melhoria. Não sei se isso vai ser mantido, mas, enfim, o resultado é melhor. Segunda coisa, há um dado que eu acho bastante relevante em relação ao mês de fevereiro. Quando se fala, por exemplo, do potencial da economia, por que a economia está crescendo ou não vai crescer mais, e 110% do mercado apostam em uma desaceleração acentuada, inclusive o Banco Central. Aí você vai olhar, por exemplo, investimentos externos diretos no mês de fevereiro. Mais de 9 bilhões de dólares, contra uma previsão de 5,5. Olha, erraram de 5,5 para 9, tanto dá mais de 50% a diferença. Continuam errando bastante. E isso vai se refletir na economia, não como o tal dito anabolizante do governo, não. Isso é investimento privado que vem.
tá? E que certamente é um dos motores do crescimento que a gente viu até aqui. Outra coisa, esse tipo de investimento tem relação direta, sim, com algumas negociações que se fazem, como, por exemplo, em eventos como essa viagem ao Japão, que resultou em muitos contratos, em muitos acordos feitos por empresários. O setor da carne está lá para quê? Para vender carne, é evidente. Então, para trazer investimentos, para ampliar mercados. Gani? Olha só, bom, primeiro que essa regra de você do 1/12, né, enquanto o orçamento não é aprovado, ela tem funcionado para fazer o ajuste fiscal, porque ela tem reduzido o déficit tem sido menor, porque o governo não pode gastar tudo, tem que gastar 1/12, né? Então é um resultado ruim, mas esse resultado poderia ser ainda pior caso talvez o orçamento já tivesse sido aprovado. Agora, é bem ruim, concordo absolutamente com o que o Segré trouxe. Por quê? Porque esse resultado menos pior, ele foi obtido, Evandro, com um menor pagamento de precatórios. Então, é uma questão circunstancial. Se você pegar aquelas despesas orgânicas, elas continuam crescendo, despesa previdenciária continua crescendo. E não há nenhuma sinalização que o governo vá mexer nesse vespeiro. Em relação, só rebatendo aqui o que o Piperno trouxe do investimento direto, que foi o acordo do Japão, na verdade, no mundo... Eu disse isso. Não vamos distorcer. Eu disse... Se explica. Não vamos distorcer, ó. Eu disse que o resultado de fevereiro foi superior a 9 bilhões de dólares, mais de 50% acima do que o mercado previa. E eu disse que esse tipo de investimento, parte dele, tem relação com eventos como essa viagem, como outras que foram feitas no ano passado, porque empresários vão lá para fechar negócio, para fechar contratos, para convencer também investidores estrangeiros. Você não gostaria de incluir agora também? eu vou dizer o seguinte, Piperno, o que acontece? Não só no Brasil tem aumentado os investimentos diretos em carteira, em ações, em outros países do mundo. Por quê? Porque há um receio de estagflação nos Estados Unidos. O Cabassani está aí. A moda lá fora, na imprensa internacional, é falar sobre o quê? A rotação da carteira dos Estados Unidos para a Europa. Está todo mundo apostando na Europa agora. E em economias emergentes. Então, Pipernão, não tem nada a ver com este lance, que foram lá os burocratas políticos abriram fronteiras para o Brasil. Nada a ver. A questão, estão tirando grana dos Estados Unidos e botando em outros lugares. Você está falando de algo diferente. Você está falando, por exemplo, de investimento em bolsa, essas coisas. Quando você tem um volume muito grande, superior a compra superior a 10% do capital de uma empresa, de ações, entra investimento direto. Você tem razão no que você está falando. Se fosse investimento miúdo, menor do que 10% do volume de ações, aí entra numa outra conta. A Toyota, por exemplo, faz o maior investimento dela fora do Japão, aqui. Acabou de anunciar isso. E foi, Segré? Não, que deveríamos incluir também o déficit em conta corrente. No último ano teve recorde absoluto, mais de 70 bilhões de dólares, déficit é signo negativo na frente, 70 bilhões, dá 3,68% do PIB, gigantesco. Então, se vamos incluir o investimento, inclui também o déficit em conta corrente. O déficit em conta corrente ele é real, é um problema que existe e parte dele, por exemplo, está relacionado à maior remessa de lucros das empresas, de brasileiros que vão mais para o exterior, porque vejam só como esse é um outro dado importante. As moedas estrangeiras elas se valorizaram em relação ao real e mesmo assim os brasileiros continuam gastando cada vez mais no exterior. Ô Zé Maria Trindade, como é que você avalia, hein? Pois primeiro eu vou colocar aqui num papo mais explicativo, dizer que isso aí, esse déficit é uma diferença, né, do que se arrecada e do que se gasta com serviços, tipo folha de pagamento, previdência e gastos do governo, né, que deu esse valor de 31,7 bilhões, quase 2 bilhões de reais em déficit. Tem gente comemorando por aqui, muita gente, no governo, dizendo que foi um resultado positivo. Agora, outros me dizem o seguinte, isso aí está maquiado. Porque não entra, por exemplo, alguns pagamentos que deveriam ser feitos, como pagamento de precatórios, tudo isso adiado, e deu esse
saldo menor em 3 anos. Nunca houve um resultado assim. Para você ter uma ideia, esse ano foi 31,7 bilhões, no ano passado foi 58,3 bilhões. Essa diferença, né? Esse déficit para este mês, né? Que se compara mês a mês. E o grande problema é o problema de sempre, a Previdência Social. Quase 23 bilhões de reais de déficit na Previdência Social, o que significa um buraco e que tem que ser sanado, ou seja, não tem outro caminho, é preciso aparecer alguém e fazer uma nova reforma da Previdência. Isso é um palavrão no mundo político aqui, mas não é possível todo mês enfrentar um déficit desse tamanho da Previdência. Tá, existem outros, mas a Previdência está puxando muito. Além disso, o próprio Tesouro e Banco Central é que deram também um tombo, né, e aumentou esse déficit, né? Os dois ali na faixa ali de 6 bilhões de reais de déficit entre Banco Central e Tesouro Nacional. Isso aí mostra claramente que não há no horizonte nenhuma possibilidade de redução da dívida interna do Brasil, que está muito grande, quase atingindo aí 90% do PIB, que é muito. Quer dizer, se pegar todo o orçamento para pagar a dívida, não dá. O orçamento de um ano inteiro não dá para pagar a dívida. Então, é um resultado que, embora alguns comemorem, porque é um resultado negativo, mas menor dos últimos anos, mas é triste saber que você está arrecadando muito, porque o Brasil arrecada muito. O Brasil está extorquindo alguns setores da economia e mesmo assim não se mantém, né?